Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer uma aula de redação. Primeiramente, se eu te gostaria que você pegasse a sua apostila, é já a apostila nova, a apostila 2, e que você fosse lá até a página 8. Nós vamos trabalhar a página 8, página 9, página 10, página 11, página 12. Já entraram em pânico, né? Pensando que eu vou pedir alguma redação para vocês. Não, vamos com calma. Vocês ainda têm algumas redações para me entregar, alguns trabalhos para me entregar. Então vou dar a pausa para vocês criarem os trabalhos do tio Fábio, tanto de redação quanto de literatura. Daqui a pouco a gente faz uns exercícios para vocês me mandarem notas para o segundo bimestre. Do primeiro já está suficiente. Tem muito trabalho para entregar. Mas vamos a essa aula de redação que começa lá na página 8 da apostila 2 de vocês. E a gente vai falar dos gêneros de comunicação. Numa aula de literatura, o seu tio disse para você assim: a literatura é a arte da palavra e ela tem a função de provocar. Mas o seu tio disse assim: cuidado na hora de responder exatamente o que seja literatura, porque alguns meninos têm a mania de dizer a literatura é a arte da palavra escrita. E o seu tio disse: não, a literatura é a arte da palavra, tanto faz se escrita ou se falada. Então, tanto faz se ela é escrita ou oral. E na redação é a mesma coisa. Nós temos vários gêneros redacionais. E esses gêneros podem ser os gêneros da escrita, que são esses que são cobrados nos vestibulares, né? Geralmente a gente vai ter o Enem e os principais vestibulares do Brasil cobrando uma dissertação, por exemplo. Então a gente tem que usar todas as regras da escrita, as regras formais da língua portuguesa e as regras da produção de um tipo de texto que é chamado texto dissertativo. Há vários gêneros, nós podemos fazer uma descrição, nós podemos fazer uma narração, podemos fazer uma carta. Então há inúmeras maneiras de você usar o gênero escrito na sua comunicação. Agora, há também o gênero oral. Não deixa de ser um gênero da comunicação. E é quando você se utiliza da fala. Então quer dizer que o gênero oral, ele necessita mais do que da audição. Nós precisamos que tenha uma pessoa que escute o texto que você está falando, que você está comentando, que você está expressando. Na escrita, nós usamos mais a visão, porque geralmente tem um livro, geralmente tem uma apostila, geralmente tem um caderno, geralmente tem um celular, geralmente tem um computador. Nós temos um veículo que leva aquele texto. Se existe esse tablet, se existe esse livro, nós não precisamos memorizar esse texto escrito. Quando nós precisamos do texto, nós vamos até lá e lemos o texto que está escrito. Agora, e o gênero oral? O gênero oral é preciso que tenha alguém que ouça. E geralmente você às vezes vai contar uma conversa, uma prosa de mesa de família reunida e de repente você conta uma história. O que você acabou de fazer foi fazer o quê? Uma narrativa. Nós estudamos os elementos da narrativa, então você está fazendo, sem saber que está fazendo, um gênero oral redacional. Quer dizer, você está produzindo um texto do gênero oral, que no caso é uma narrativa. Pode ser uma crônica, porque a crônica é quando você relata um fato do seu dia a dia, não é mesmo? Como vocês fizeram para mim a crônica quando eu dei para vocês o tema em casa. E vocês relataram como foi o dia a dia de vocês agora nesse período de quarentena. Agora, nem sempre esse gênero oral ele vai ser espontâneo, ele vai ser cheio de coloquialidades e gírias. Não, há alguns textos que são falados e que levam uma seriedade enorme. Imagina, por exemplo, um padre numa missa fazendo uma homilia. O que é a homilia? É o que a gente chamava antigamente de sermão. Quando em determinado momento há a leitura de um trecho do Evangelho, que está na Bíblia, e o padre faz um comentário. Ele fala
com as pessoas que estão assistindo à missa, ou então quando nós temos um pastor que fala aos fiéis sobre um determinado acontecimento bíblico ou um determinado acontecimento da modernidade, nós temos aí o texto oral. E veja que não é um texto falado com gíria de qualquer jeito. Não, existe uma respeitabilidade nesse gênero aí muito grande. A gente não pode esquecer também da literatura de cordel que existe no Nordeste, quando eles cantam, quase que parecido com as cantigas trovadorescas, né? Os feitos heróicos das pessoas e de alguns heróis, principalmente os heróis nordestinos. E é claro que há gêneros que são da escrita que nós vamos usar muito de coloquialidade. A maneira como se fala é colocada no papel. Principalmente depois do modernismo do século XX, quando alguns livros e alguns escritos passaram a ser falados da forma mais natural possível, né? Você vai ver ainda na página 8 como mudaram algumas instruções que eram escritas e passaram a ser orais. Antigamente você tinha um produto, vamos imaginar um celular. Quando a gente compra o celular, comprava um aparelho de celular, vinha um manual de instrução, como usar, e vinha por escrito. Hoje você compra um celular, não vem nada escrito. Você vai fazer, no máximo, se você tiver alguma dúvida com relação ao funcionamento do seu celular, usar um tutorial. Então você vai ver uma imagem com alguém falando a respeito do produto. Isso pode ser com um celular, que é o que mais se aproxima do que me veio à cabeça agora, mas você pode comprar uma geladeira e você não sabe como ela funciona e entrar num tutorial na internet e um sujeito vai mostrar a imagem da geladeira e vai explicar, falando como que funciona essa geladeira. As coisas mudaram, hein? E aqui a gente vai ver na página 9 que eles estão pedindo uns exercícios para vocês. A apostila pede uns exercícios relacionados a tutoriais. Estão sabendo que no futuro eu vou usar, né? Saibam disso, vou fazer isso. Lá na página 10 nós temos uma fala do apresentador Faustão, da televisão. E ele, no calor da hora, quando em 2013 havia algumas passeatas e alguns acontecimentos públicos do povo que criticava os governantes, etc., ele toma a palavra oral do programa dele televisivo e fala o que ele pensa a respeito daquele movimento político da população. E ele faz o quê? Sem ele perceber? Uma verdadeira dissertação. Ele tem uma tese, ele tem um ponto de vista e ele usa argumentos defendendo o seu ponto de vista. Agora, veja que ele falou aquilo, mas que se nós transcrevermos para o papel, a gente vai ver que é uma verdadeira dissertação. Nós vamos ter que trabalhar isso daqui a pouco? Vamos também, tá? Vamos pegar esse texto e vamos transformá-lo numa dissertação. Não quero agora, não. Agora eu quero simplesmente que você acompanhe esse raciocínio de seu tio e que vem na sua apostila, lá na página 8, 9, 10, 11 e 12. Acompanha comigo, faça a leitura. Vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem comigo e daqui a pouco eu peço um exercício para vocês. Por enquanto, fiquem atentos a isso, ao que a gente chama de o gênero da oralidade e o gênero da escrita. Tudo certo, meus pequenos? Um grande beijo, fiquem com Deus.